Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Masters Talk. A ideia aqui, você já sabe, né? Nosso cantinho para falar sobre saúde, procedimentos médicos, enfim. A gente quer trazer informação de qualidade sempre. Já adianto que a nossa convidada esteve por aqui junto com o Dr. Auro, mas muita gente mandou mensagem pra gente, perguntou, afinal de contas, dermatologia é uma coisa que chama a atenção de muita gente, então ela está de volta como convidada de novo aqui com a gente. Então roda a vinheta que daqui a pouquinho eu apresento ela para vocês. Pois é, já estamos de volta e eu vou reapresentar aqui para o pessoal que acompanha a gente, a doutora Flávia Cury, voltou aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre dermatologia, que é uma coisa que chama muito a atenção de quem acompanha a gente, né? Muita atenção, tem muitos temas, né, João, para falar. Então, a dermatologia ela é muito ampla, porque além de cuidar da pele, a gente cuida de cabelo, unha, então desde a parte de cirurgia, estética e as doenças. Então, assim, é assunto que não acaba mais. Chegaram muitas perguntas, principalmente nas nossas redes sociais. Então, já para acalmar quem assiste a gente, vai fazer parte do nosso time aqui, pelo menos a cada 15 dias, vai estar aqui com a gente para tirar a dúvida do pessoal todo, né, doutora? Exatamente, estarei aqui, um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite, viu, João? Estou muito feliz de estar aqui e poder contribuir um pouquinho com o meu trabalho aí. Isso é muito bacana. Bom, a gente falou sobre flacidez de pele da última vez, a gente falou também sobre a importância do uso do protetor solar para poder prevenir o envelhecimento da pele, flacidez de pele. E aí surgiram muitas dúvidas, afinal de contas, estamos no verão, muitas pessoas saem no dia a dia, ou trabalham na rua, ou fazem atividade física ao ar livre, ou vão para a praia agora nas férias. Então, vamos tirar algumas dúvidas que ficaram aí do pessoal em relação a protetor solar, pode ser? Com certeza, vamos lá. Uma das dúvidas que chegou pra gente é assim, a quantidade de protetor solar que a pessoa deve passar. Isso é uma dúvida do pessoal, porque assim, passar demais acaba desperdiçando produto, passar de menos acaba não trazendo uma qualidade, um efeito daquilo. Desejado. Qual que é a quantidade que a gente pode passar? Então, o que as pessoas têm que entender é que aquele FPS, né, aquele fator de proteção solar que vem no rótulo, para a gente ter aquele número marcado, tem a quantidade exata para aplicar. Então, assim, não adianta a gente aplicar uma camada fininha e achar que você está tendo aquele efeito que a embalagem nos mostra, tá? Então, existe a quantidade ideal para cada parte do corpo e, de uma forma muito prática, né, a gente divide isso em colheres de chá. Então, só para você entender, por exemplo, uma colher de chá cobre a região do rosto e do pescoço. Então, a dica para o pessoal é assim, mede ali uma colher de chá, depois estiver fazendo isso durante uma semana, vai ficar mais prático. Aí no olhômetro consegue ter uma ideia. Uma coisa fácil que eu costumo falar para os meus pacientes, né, porque muitas vezes a gente não tem noção de quanto é uma colher de chá. Então, eu costumo dizer para colocar 3 dedos, você coloca o protetor solar em 3 dedos, assim, uma quantidade razoável, né, não muito fino nem muito grosso, que ali é o respectivo que você precisa usar para cobrir, ter a proteção que a gente precisa ali para a região do rosto. Lembrando aquela dica importantíssima e muito valiosa que você deu para a gente aqui no último podcast, passou no rosto, pescoço, colo e mãos, né? Exatamente. Regiões que envelhecem mais rápido, como pescoço e mãos, então merecem toda a atenção, né? E é onde a gente acaba esquecendo. Por isso que essa é uma dica que não pode esquecer mesmo. A gente falou agora do fator de proteção solar, né? A gente olha ali, normalmente está o número na embalagem. Exato. Como que eu escolho, doutora? Porque tem os mais baixos e os mais altos. Como faz essa escolha? É assim, João, na verdade, o fator de proteção solar, ele protege contra raio ultravioleta, do tipo A e tipo B, que é raio solar, tá? Então, quando a gente usa um FPS 30, por exemplo, a gente vai ter uma proteção correspondente em torno aí de 80 e poucos %. Quando a gente sobe isso até um FPS 99, aí a gente vai ganhando muito pouco na proteção, passa de 80 e pouco para 86 para 88, então não acrescenta tanto. Por isso que a gente fala que acima de 30 é o suficiente. Mas é o suficiente para quem? Para quem não tem patologias, para quem não tem tendência a desenvolver um câncer de pele no futuro, para quem não tem tendência a desenvolver melasma, para quem não tem doenças na pele que exigem um cuidado maior. Então, acima de 30, para a população em geral, que tem fototipo ali 3, 4, é o suficiente. Mas, geralmente, quando o paciente ele tem alguma determinada patologia, a gente orienta fatores de proteção mais alto.
tá? Então, por exemplo, pacientes que têm melasma. Hoje em dia a gente sabe que melasma é uma doença, né, que acontece tanto em homens quanto em mulheres, mas muito mais em mulheres por conta do hormônio, gestação. Então, aquelas manchas que as pessoas desenvolvem no rosto, você vai precisar de uma proteção maior, tá? E é o mesmo protetor para o rosto todo. Nas manchas, você vai fazer o tratamento lá que essa dermatologista te passou com algum tipo de creme e tal, mas o protetor é o mesmo. É o mesmo protetor, tá? O que vai diferenciar aí é que nós como dermatologistas vamos acabar orientando um fator de proteção maior. E a gente sabe também, por exemplo, no caso de melasma, a gente tem outros fatores que influenciam, que daí são, porque não é somente a radiação ultravioleta que influencia, a gente tem a radiação de luz visível, a radiação de luz infravermelha, que tudo isso também contribui para o envelhecimento da pele, piora de manchas, então também tem protetores solares específicos para tratar, então, uma determinada patologia, por isso que não é tão simples assim usar o protetor solar, a escolha, né? A escolha, exatamente. Você falou inclusive do fototipo. O que isso significa? Então, fototipos mais baixos são pacientes de pele mais clara, fototipos mais altos, pacientes de pele mais escura. Então, por exemplo, fototipo 1, que seria o primeiro estágio ali, são pacientes muito clarinhos, muito brancos, de olhos azuis, loiros, os ruivos, eles entram no fototipo do tipo 1. Pacientes fototipo 2 já são aqueles também claros, tons de pele bem claras, geralmente já tem um olho mais castanho, e esses dois, tanto 1 quanto 2, eles não se bronzeiam, eles sempre se queimam quando expostos à radiação solar. Então, esses são os fototipos mais baixos. Aquela pessoa que vai pra praia e volta no vermelhão, nunca volta morena do jeito que gostaria de voltar. Nunca volta morena, exatamente. Tá. Esses fototipos mais baixos exigem cuidados maiores, obviamente, né? Então, fototipos 3 e 4 já são os de peles mais morenas. Então, a gente tolera usar fatores de proteção mais baixos para esses casos, né? Então, tudo isso também tem a indicação correta. Para a pele negra, existe algum tipo de proteção solar diferente? O protetor pode ser o mesmo? Como que é essa questão? Na verdade, a pele negra, por conta da quantidade, né, maior de melanócitos, melanina, a gente precisa sim proteger, porque os pacientes de pele morena negra têm maior tendência de manchar também tem tendência em desenvolver alguns determinados cânceres de pele. Então, a fotoproteção é super importante para esses pacientes também, tá? Então, mas não existe diferença entre os protetores. O que existe, às vezes, é se você vai usar um protetor com cor ou não, aí tem as tonalidades diferentes, mas somente isso. A fotoproteção é a mesma. A gente falou da fotoproteção, né? Mas também tem a questão da pele que é mais seca, mais oleosa, a pele que é mista, e aí a gente vê no dia a dia vários tipos de protetores, né? Em gel, em spray, protetores em creme. Isso. Quais a gente indica para cada tipo de pele? Porque às vezes a pele é mais oleosa, você passa um protetor errado, ela vai ficar ainda pior, né? Exatamente. Então, o que a gente sabe que protetores com FPS mais baixos, eles, antigamente até mais isso, hoje em dia com as tecnologias tem mudado um pouco, mas eles tendem a ser mais leves, o fototipo mais baixo. Então, fototipos FPS, mais altos, eles tendem a ser mais grossos, então acabam pesando um pouco em peles oleosas, tá? Mas isso mudou, as tecnologias mudaram bastante em fotoprotetores aí nos últimos 10 anos, então surgiram muito, por conta das novas tecnologias, protetores muito bons com fototipos altos que podem ser utilizados em pacientes de pele oleosa, por exemplo, tá? Mas, em geral, então, a gente usa para peles oleosas protetor em gel creme, que a gente fala, então eles são mais fluidos, mais leves, com uma melhor espalhabilidade, que acabam não pesando tanto ao longo do dia, né? E aqueles pacientes que têm uma pele mais seca, que passam aí dos 40, então começa a entrar na menopausa, então já tem um ressecamento maior da pele, que necessitam de um protetor mais denso, a gente já pode usar aí na forma de creme mesmo. Os de spray eu recomendo muito para os pacientes que vão à praia pela facilidade de aplicação mesmo, né? Então, muitas vezes é importante lembrar da reaplicação do protetor solar, né? Comentar, porque eu acredito que assim, existem protetores que a gente lê lá que é a prova d'água, alguns que ajudam, mas assim, a prova d'água deve ser para quê?
quando transpira um pouquinho mais? De quanto em quanto tempo o ideal é estar reaplicando o protetor? Então, tem vários tipos de protetores também. Depois a gente vai falar da diferença dos protetores químicos e os protetores físicos, né? E os protetores, eles, em geral, eles tendem a proteger ali ao longo de umas 4 horas, tá? Então, é claro que se você vai ficar dentro do mar ali o tempo inteiro ou dentro de piscina, ele vai durar menos, né? Agora, se você você tem uma pele um pouco mais seca, que não sua tanto, então você consegue uma durabilidade maior. Mas, em geral, a reaplicação, se você for ficar exposto ao sol, é ali de 3 a 4 horas, tá? Se você não ficar exposto ao sol diretamente, você pode aí ter uma tolerância um pouquinho maior, tá? Isso é importante a gente lembrar também, porque tem muita gente que fala assim, eu trabalho o dia inteiro no escritório, então não preciso passar protetor. E existem estudos que eu já vi, não sei se são reais ou não, minha função aqui é justamente perguntar, que alguns tipos de luzes que as pessoas ficam expostas também podem trazer problemas de pele e o protetor auxilia e protege. Isso acontece mesmo, doutor? Muito, acontece muito e isso já é super... Tem evidências científicas, né? A gente não está falando aqui achismos, né? Isso já está muito bem documentado. Mas a gente sabe, então, que a radiação solar, ela é uma radiação ultravioleta, né? Então, tipo A e tipo B. Agora, a radiação de lâmpadas, computador, celular, então, televisão, tudo isso é a radiação azul, né, que a gente chama que é de luz visível, tá? Então, e a luz visível também causa dano à pele, então tem ação de oxidação, né, a gente estava conversando isso no último podcast, então tem também uma ação de envelhecimento, então protetor solar, mesmo que você fique dentro de casa, você deve usar. E você sabe, João, que essa semana eu atendi um casal, os dois com a mesma queixa, que era melasma. Então, assim, melasma é muito mais frequente na mulher, mas a gente também vê em pacientes do sexo masculino. E a história deles, como eles começaram com essa patologia, né, que o melasma ele é uma patologia, foi bastante diferente. Na mulher, ela notou que isso começou depois que ela começou a usar anticoncepcional, então que isso é muito comum, porque tem relação hormonal. E no homem foi diferente, porque ele falou... e no caso dela, ela também teve exposição ao sol. Já no caso dele, ele não. Ele falou que ele ficou dentro de casa, trabalhando, ele não saía, ele praticamente não saía para a rua, ele ficou exposto somente à luz visível. E também o estresse, né? Que no caso dele passou por conta da pandemia, teve um estresse muito grande e isso agravou também as manchas dele, porque isso também tem influência no melasma. Então, assim, 2 cenários totalmente diferentes. Então, você vê uma com exposição à radiação ultravioleta e outro com exposição à luz visível, desenvolveram a mesma doença, que é o melasma. Então, assim, no caso dele, sem dúvida alguma, se ele tivesse usado ali o protetor solar diariamente, isso teria feito muita diferença no curso ali da progressão da doença. Então, essa questão de aplicar o protetor solar, mesmo se for ficar em casa trabalhando, é importante, porque esse pessoal agora, durante a pandemia, ficou muito tempo na frente do computador dentro de casa. Sim. E um dos hábitos que a gente perde é justamente passar o protetor. Acordei, tomei um banho e fui ali pro meu escritório dentro de casa, você não imagina, mas é muito importante. Precisa. Muito importante, sem dúvida. Tá. Fora que como a luz visível, né, influencia muito no dano da pele, no envelhecimento, então você está usando um poderosíssimo anti-aging ali, né? Então, com certeza, tem que usar. Protetor para rosto e protetor para corpo. Existe diferença? Pode usar os dois da mesma forma? Como que isso funciona? Então, geralmente os protetores solares para corpo, como eu disse, eles têm muitas tecnologias, né? Por isso que eles têm um custo maior, né? Então, não existe uma questão, olha, você não vai usar este protetor do corpo no seu rosto. Você pode usar, mas pode ser que, por exemplo, eles sejam mais densos, então tem uma dificuldade ali de espalhabilidade, você pode perceber isso para o teu rosto, então tem uma dificuldade de usar, mas não é que não é permitido, você pode usar sem problema algum. Se você não tem nenhuma patologia, se você não tem uma tendência a cânceres de pele que exigem que você use um determinado protetor solar ali, você pode usar, não tem problema nenhum, tá? Mas realmente tem os protetores indicados para rosto, né? Porque muitas vezes as pessoas têm outras questões, né? E às vezes pele do precisa rosto. reaplicar durante o dia, vem um potinho menor, às vezes é mais fácil, tá na bolsa ali, você reaplica com mais facilidade. Exatamente, né? Com certeza. Mas não é que é proibido, não. Você pode. Pode tá? passar. Pode passar. Outra dúvida muito frequente que eu
acompanhei o pessoal perguntando é o seguinte, principalmente as mulheres, elas têm às vezes uma rotina de skincare ali, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, da metade do podcast pra frente a gente vai falar sobre isso, então o pessoal ficar ligadinho, mas às vezes elas passam cremes, depois passam o protetor e aí tem a maquiagem, como que funciona essa questão? Existe uma ordem pra gente passar? O protetor sempre vai ser o primeiro depois que a pele for limpa, como que é essa ordem? Na verdade existe essa ordem, é importante os pacientes saberem, porque faz diferença, né? Então, todo o skincare que o paciente vai fazer, então toda a rotina que ele for usar, então isso vai variar de paciente para paciente, obviamente, o protetor solar ele vem por último, exceto repelente e maquiagem. Então, por exemplo, você vai passar um repelente no seu pescoço, no colo, então ele vem depois do protetor solar. E a maquiagem também, tá? Então, assim, ele é o último depois do skincare, mas repelente e maquiagem devem ser por último. Ou seja, limpa depois. A pele, hidrata se for passar algum creme, alguma coisa. Tem muita gente que usa creme para a área dos olhos, na área da boca e tal. Depois vem o protetor solar, por cima disso tudo. Solar, por cima disso tudo. E isso não diminui o quão bom ele vai ser ou como que ele vai funcionar ali na pele? Não, de jeito nenhum. Uma coisa que às vezes as pessoas ficam com dúvida é: será que se eu passar esse produto em cima de um hidratante, eu não vou ter o efeito desejado porque o hidratante causa uma barreira? Na verdade, o que a gente tem que pensar é que a nossa pele, imagina uma esponja. João, se eu tenho uma esponja bem ressecada, por exemplo, e eu coloco um produto em cima dela, imagina essa absorção. Agora, se eu coloco uma esponja que ela está mais molhada, tá? Então, imagina ela mais hidratada. E aí eu venho com um produto em cima dela, a penetração não vai ser melhor? Isso é interessante, ou seja, pode até potencializar ali. Exatamente. Então, assim, não cria... Porque as pessoas... É claro que a gente está falando de produtos específicos que a gente vai tratar para cada caso. Claro que se você usar uma vaselina que você causa... promove um filme ali na pele, você vai atrapalhar a absorção do próximo creme que você vem em sequência. Mas, em geral, os hidratantes, os cremes que a gente utiliza, se eles não tiverem esse veículo, né, de absorção. Exatamente. Aí você não atrapalha o próximo creme que você vai usar. Por isso que é importante, né? Às vezes a gente acha que é besteira. Não, fui lá na farmácia, vi um cremezinho, passei, tá falando que é hidratante. Poxa, você ir ao médico, ele vai saber exatamente o que você está colocando, exatamente. A combinação do que pode ir por cima de cada coisa, e aí exatamente. A eficiência é muito melhor. Muito né? melhor, porque isso acontece. Porque se você está usando um creme de barreira, por exemplo, o próximo creme vai ter uma ação muito menor, né? Então, você precisa saber qual que você vai usar para você conseguir o benefício de todos os cremes que você vai utilizar ali. Muito legal. Você aproveita melhor o produto melhor. E fica mais protegido, né? Também. Né? Exatamente. A gente fala muito hoje, eu vejo muito, maquiagem com filtro solar. Então, tem o pó que o pessoal passa com filtro solar, tem o filtro solar com cor, por exemplo. Sim. Isso não substitui a aplicação do outro filtro solar, ou substitui? Então, na verdade, assim, hoje em dia a gente tem, como eu falei, né, uma infinidade de tipos de protetores solares. Então, os protetores solares, a gente tem os brancos, né, que são esses, em geral, que têm proteção contra a radiação ultravioleta, e a gente tem os protetores com cor, então, que já funcionam ali como uma maquiagem, né. Esses protetores com cor, quais são as substâncias que geram, que promovem a cor mesmo, né? São substâncias que fazem como se fosse uma barreira da luz visível, que é essa que é a grid que a gente estava conversando, a lâmpada, a televisão, né? A tela de celular, computador. Então, essa luz visível vai ser barrada por conta desses ativos, que geralmente são óxido de ferro, dióxido de titânio, que são substâncias que fazem a proteção contra essa luz visível. E isso dá a cor para o nosso protetor solar. Então, protetores solar com cor, em geral, eles são mais eficazes porque eles protegem mais, porque eles não só protegem contra a radiação ultravioleta, mas também contra a luz visível. Então, protetor solar com cor, ele é super interessante, então a gente recomenda, principalmente os pacientes que têm patologias que necessitam de maior fotoproteção, né? Agora, maquiagem com um pó, com proteção, maquiagem, a gente recomenda, eles têm o seu benefício também, mas geralmente eles são voltados para aquela primeira ação dele. Então, assim, protetor
com cor ou maquiagem com protetor, qual devo escolher? Sempre o protetor com cor. O nome que vem primeiro. Exatamente. O protetor com cor, ele tem a função de proteger. A maquiagem com cor, ela tem a função de maquiar, mas também protege. Exatamente. A gente coloca um segundo filtro em cima daquele que a gente já colocou e se sente mais protegido. Exatamente isso. Bacana. Tá? A gente falou aqui muito sobre protetor e a dúvida de muita gente é o seguinte: vai pra praia, quer pegar uma cor e aí fica com dúvida, poxa, se eu passar o protetor, eu vou bronzear? Qual que é a diferença? O protetor solar, ele faz com que o sol não consiga te deixar bronzeado, a pele, né, bronzear, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Ele só não vai te deixar queimar, mas vai trazer a cor. Como que funciona? Exatamente, aí entra a diferença de fototipos, né? Então, pacientes, como eu disse, fototipo 1, aqueles brancos dos olhos azuis ou ruivos, e pacientes de fototipo 2 que tem muita dificuldade de bronzear, então tem que usar protetor solar, porque não vai bronzear mesmo, a não ser que a pessoa consiga fazer uma fotoproteção, uma fotoexposição muito longa e assim, de pouquinho, sabe, 15 minutinhos todos os dias, aí até ela consegue adquirir uma cor ao longo daquele tempo todo, mas em geral ele vai queimar. Então, os protetores ali, geralmente os brancos que a gente vai usar no corpo, que são os protetores químicos, né? Eles fazem o quê? Uma absorção da radiação, diferente dos físicos que a gente vai falar, que a gente costuma usar no rosto, tá? Então, nesses casos, os pacientes de fototipo 1 e 2 dificilmente vão bronzear, mas os pacientes de fototipo 3, 4, que já tem muita facilidade, aí a recomendação, com certeza, é você se proteger mais para você conseguir um bronzeado muito mais gradual e aí permanecer com esse bronzeado que é bonito, é saudável e não é nenhum problema nisso, né? Mas pelo menos é com segurança. É com segurança, exatamente. Então não tem história de, não vou passar protetor hoje porque eu quero bronzear. Ele não vai impedir que você bronzeie, ele vai impedir que você se queime. Exatamente. Quando a gente fala do bronzeador, que aí acho que a gente entra numa outra questão, mas que as pessoas também têm um pouco de dúvida. Ele precisa ser passado junto com o protetor ou normalmente não precisa? E qual que é a função dele na pele? Ele protege também? Ele estimula a produção de melanina? Como que isso funciona? Então, um bronzeador, em geral, eles vêm com fotoproteção mais baixa, né? Para dar uma enganadinha e você achar que você está seguro. Mas, em geral, a gente nem recomenda o uso de bronzeadores porque eles possuem ativos que vai potencializar esse bronzeado mesmo, né? Então, isso pode ser um risco. Se você tem um fototipo 1 ou 2 que tem um maior risco de queimar, você vai promover, acelerar esse processo de queimadura, eventualmente, ou de um bronzeado, né? Então, a gente nem recomenda. Mas, assim, aqueles pacientes que fazem questão, porque isso é muito individual, né, João? Apesar da gente orientar a importância da fotoproteção, muita gente gosta de estar bronzeado e, assim, de uma forma saudável, não é um problema nisso, né? Mas você tem que saber como fazer isso para conseguir que seja de uma forma saudável. Então, usar o protetor solar com certeza por baixo e aí depois aplicar o bronzeador, porque, em geral, eles têm fotoproteção muito baixa. A forma mais saudável de se bronzear e se proteger ao mesmo tempo é isso que você falou agora, exposição ao sol segura, um longo período por longos dias por curtos períodos por dia, que você vai protegendo a sua pele. Exatamente. Essa história de que eu vou passar o sábado e domingo na praia e quero voltar bronzeado, isso é um risco para a saúde e para a pele, principalmente. Com certeza. Tá, você falou dos protetores físicos e químicos. Isso. Vamos explicar qual que é a diferença? Vamos. Então, os protetores químicos, que são esses mais comuns, que a gente compra, que são mais acessíveis e que eles têm finalidade de absorver a radiação através de uma reação química, né, que ele promove na pele, eles, em geral, têm melhor espalhabilidade, em geral, eles são mais... eles são químicos, né? Então, em geral, podem dar mais alergias. Então, tem todas essas questões, tá? Então, a gente evita em crianças, a gente evita em gestantes. Então, esses... tem alguns critérios para a gente usar. Já os físicos, eles basicamente são substâncias que não deixam na verdade, eles refletem a radiação. Então, não deixa a radiação passar. Então, é muito mais uma proteção de barreira que promove ali. Então, a gente utiliza em gestantes, que a gente evita, né, protetores químicos. A gente utiliza em crianças. Então, só que eles têm...
por serem mais grossos, mais espessos, tem maior dificuldade na espalhabilidade e eles também têm um custo maior, né? Então, tem essas diferenças. Os prós e os contras. Os prós e contras. Exatamente. Mas até para a pessoa que não é mais idosa e ela quer utilizar, ou ela não é criança, enfim. Ele é mais saudável? Ele expõe menos a pele? Ele absorve menos essa parte química, como a gente fala? É melhor? Ele é melhor. Por isso que ele é mais caro, né? Mas muita gente, né? Hoje em dia vem muito essa pegada do natural, né? De evitar essa quantidade química, né? Quantidade de química que os protetores têm. Até, inclusive, hoje em dia acho que de uns anos para cá tem se falado muito dos protetores que são biodegradáveis, então que são os sea friendly, que a gente chama, né? Então, amigos aí do mar, por conta dos danos que esses protetores químicos eles promovem aí para parte marinha, então para a natureza né? mesmo, né? Então, os físicos, sem dúvida, são melhores em várias questões, né? Doutor, em relação a preço, muitas vezes a gente vai na farmácia e aí tem vários preços, mais baratinhos até os mais caros. E aí a gente fica nessa dúvida, né? Porque a nossa tendência é assim, o que é mais caro sempre é melhor. Sim. Aí a gente olha ali e fala, poxa, será que eu vou levar um produto mais barato para casa? Será que eu vou estar protegido? Como que a gente presta atenção ali para levar um bom produto e se sentir seguro de alguma forma? Perfeito. Existe realmente essa diferença mesmo, porque os protetores que são dermocosméticos, o que é isso? São substâncias que têm uma indústria por trás que fazem estudos em cima de cada protetor que eles vão lançar. Então, existe um estudo científico mesmo por trás de todos aqueles produtos que eles irão lançar. Então, eles têm um custo maior por conta disso, né? Então, a gente acaba, nós médicos, né, baseados em ciência, a gente acaba indicando os protetores que a gente sabe da sua efetividade. É claro que, às vezes, você pode ter um protetor que seja tão eficaz quanto, mas se ele não tem como comprovar isso para a gente, fica mais difícil para a gente poder prescrever, né? E claro que quando você não tem essa necessidade de todos esses estudos por trás, acaba que você consegue baratear os custos, obviamente, né? Então, e aí também tem as diferenças de marcas, né? Marcas mais caras, marcas mais baratas, isso tudo influencia aí no fator, no preço final do consumidor, né? Por isso que sempre consultar um profissional é a melhor opção, né? Com Porque certeza. ali durante a consulta, eu acho que vocês conseguem chegar nesse linear, né? Tipo, isso aqui para mim é muito, isso aqui então dentro dessa marca você consegue um produto que vai te resolver e vai ser bacana para cada paciente. Isso entra não só para os protetores solares, mas para todos os dermocosméticos, né? Então, os produtos que a gente utiliza no skincare, geralmente a gente sabe os estudos que tem por trás, a eficácia que mostra, então a gente sabe dizer se aquilo vai funcionar ou não para o paciente, porque é muito comum as pessoas, eu achei a marca tal, e aí você não conhece, você não sabe, fica difícil, né, confiar se você não vê estudos por trás que comprovem aquela eficácia, então acaba sendo um tiro no escuro, né, então você compra, vamos ver se vai dar certo, pode ser que dê, pode ser que não, então... só que se não der, às vezes o dano é muito maior, né? Exatamente. E aí então, lá na frente fica muito mais complicado. Sem dúvida. Aproveitar seu gancho do skincare aqui, vamos falar dele? Vamos embora. Doutora, o que significa o skincare para a gente começar a bater um papo sobre isso? É uma rotina de cuidados com a pele? Basicamente isso. Exatamente isso. É um nome, né, que ficou muito famoso aí nos últimos anos, né, tem se falado muito, mas basicamente é a rotina de cuidados com a pele, né? O que ele traz de benefício para o dia a dia? Porque a gente fala muito, por exemplo, dormir de maquiagem é complicado, a pessoa que não limpa a pele profundamente, ela vai acumulando sujeira do dia a dia, pode trazer vários problemas de pele, pode trazer cravo, espinha, enfim. Sim. Então, é uma rotina de tratamento ali do dia a dia de autocuidado, né? Exato. Quais são os benefícios? Devem ser muitos, né? Muitos, são muitos mesmo. E é claro que cada produto ali que vai ser prescrito vai ter a sua finalidade, né? Então o benefício vai variar conforme o produto que vai ser prescrito, mas sem dúvida a nossa pele ela é extremamente complexa. É um órgão maravilhoso e que tem influências diversas, então a gente sabe que tem influência do meio ambiente, então poluição, cigarro, a gente tem a influência
é psicológica. Então, assim, a gente sabe que momentos, como eu citei aqui, momentos de estresse, a gente piora nosso melasma. Então, assim, pele, cérebro, intestino, tá tudo muito interligado. A gente percebe isso, às vezes, quando a pessoa fica mais nervosa, ela começa a transpirar na mão, na axila. Poxa, tá completamente ligado, completamente ligado. Fora as manifestações, as psicodermatoses que acontecem. Então, assim, é um órgão maravilhoso, né? Que ensina muito pra gente, muitas coisas. E que é complexo e precisa ter um dermatologista que vá entender todas essas questões para saber cuidar, né? Não é só passar um creme ali, né, só por fazer. Não, vamos entender por que a gente vai precisar disso, por que a gente vai aplicar aquele produto, em que momento que eu vou usar esse, em que momento que eu vou usar aquele. Então, se a gente parar para pensar e analisar, é o maior órgão que a gente tem no corpo humano, então é uma coisa que se parar para pensar merece uma atenção e é o que está mais exposto, né? Ele está no sol, ele está na chuva, ele está na poluição, ou seja, passa o dia a dia, você nem se liga disso. Fala, poxa vida, eu estou aqui com o maior órgão do meu corpo exposto, então eu preciso cuidar dele. E normalmente é o que a gente menos cuida, né? Ou vai ao dermatologista quando tem algum problema. Negligenciado, né? Ou procura o dermatologista quando tem uma patologia ali, né? Então, realmente, assim, ter isso bem, sabe, sedimentado, a pessoa, nossa, realmente preciso cuidar, é super importante, tá? Então, assim, falando do skincare, existem as rotinas mais básicas que funcionariam aí para uma pele jovem, começando no processo de envelhecimento, e claro que daí vai entrar as rotinas para as doenças diversas, né? Que daí vai variar de acordo com cada doença que a gente vai tratar. Então, que são as mais comuns que a gente pode, de repente, falar, a acne e melasma, que faz parte da grande rotina aí do consultório do dermatologista, né? E isso pode ser evitado através de um tratamento rotineiro, de prevenção mesmo. De prevenção, exatamente. Às vezes você não consegue evitar, mas você consegue minimizar muito os danos, né? Então, ou retardar, talvez. Ou retardar também. Então, extremamente importante ter esse conhecimento e procurar o profissional certo para te orientar o que fazer nesse momento, né? Tirando aquelas loucuras todas, que daqui a pouco a gente vai falar disso, pessoa que coloca lá mel no rosto, esfrega o rosto com aveia, passa açúcar no rosto, enfim, tirando essa doideira toda, normalmente como que funciona o skincare? Todo dia é uma rotina parecida, tem produtos que você vai passar só 2 vezes na semana. Como que é feito esse estudo? Porque eu acredito que seja muito individualizado por conta de cada paciente, da pele, da idade, mas normalmente, como que se senta com o paciente ali e desenha essa rotina de cuidado com a pele? Perfeito. Então, vamos pegar mais ou menos, João, um paciente aí dos seus 25, 30 anos, que tem uma pele boa, né? Claro que às vezes uma pele mais oleosa ou às vezes uma pele mais seca, mas que precisa de uma rotina mais no intuito de prevenção ali do envelhecimento, tá? Ou dos outros danos que vão surgir ali com o decorrer da idade, né? Então, a gente vai começar sempre com a limpeza, tá? Então, limpeza ali é fundamental por vários motivos. Então, primeiro, para fazer a limpeza, isso eu tô falando no período da manhã, tá? Então, muitas vezes você vai retirar o creme que você usou à noite, né? Então, você precisa limpar. E aí, você também vai limpar para colocar os novos ativos ao longo ali do dia. Então, normalmente, limpeza, o que se usa para fazer a limpeza? A limpeza é sabonete. Tá? Sabonete, basicamente. Eles podem ser gel de limpeza, ele pode ser um sabonete em barra, ele pode ser... a forma como você vai usar, pode ser em mousse, a forma como você vai usar vai depender ali do que você prefere, tá? Mas, em geral, vamos falar que a gente vai usar um gel de limpeza, que é o mais comum que a gente prescreve, os pacientes aderem melhor, né? Que são aqueles líquidos em géis, né? Na verdade, que a gente aplica no rosto. Então, é o primeiro passo, tá? Tem algumas pessoas que gostam de usar, às vezes, um esfoliante. Então, de repente, se você tem uma pele um pouco mais oleosa, com mais cravos, você pode usar um esfoliante. Isso a gente não recomenda diariamente. Então, às vezes, uma vez na semana, a cada 15 dias, você pode usar também. Então, é nesse momento da limpeza, tá? Na sequência, pode ou não ser utilizado, não é regra, mas alguns pacientes gostam de utilizar um tônico. Então, pacientes que têm uma tendência maior à oleosidade da pele, eles às vezes gostam de utilizar um tônico. É regra para todo mundo? Não é regra. O tônico não vai fazer grandes diferenças ali mesmo, mas tem gente que gosta de saber qual o momento do tônico, porque tem esse hábito de usar. E qual que é a função do tônico? O que ele faz na pele ali? Ele deixa ela mais sequinha? Ele retira a oleosidade? Exatamente. Retira a oleosidade, ele tem alguns têm ação adstringente,
detergente, então mais no intuito ali de controle de oleosidade mesmo, tá? Então, seria esse segundo passo. Aí na sequência, a gente costuma usar os antioxidantes. Então, ali entram aqueles produtos que vão ajudar a prevenir o envelhecimento da pele decorrente da poluição, do cigarro, do estresse do dia a dia, da radiação. Então, a gente entra com os antioxidantes tópicos, né? Então, uma vitamina C, uma vitamina E, um ácido ferúlico, alguma substância que vai ter uma ação na prevenção do envelhecimento, tá? Então, o mais conhecido é a vitamina C, né? E é nesse momento que a gente vai aplicar ela no rosto. Lembrando aqui que são coisas distintas. A vitamina C que a gente toma, ela faz parte da parte interna, ela ajuda lá no sistema imunológico e tal. A vitamina C do rosto, mesmo sendo o mesmo nome, tem uma função completamente diferente, é extraída de uma forma completamente diferente, né? Exatamente. Então, o objetivo dela é nessa ação de prevenção do envelhecimento. Não adianta tomar lá 10 litros de suco de laranja achando que vai fazer super bem para a pele, que são coisas completamente diferentes. Exatamente. E ela também, a vitamina C, ela é uma substância extremamente estudada, né, por conta de várias questões aí, que ela é bastante complexa. E ela, além dela ter essa ação de prevenção de envelhecimento, ela também tem uma ação clareadora. Então, assim, hoje em dia, né, é muito comum mancha no rosto, tanto melasma quanto outras manchas, melanoses, enfim. Então, a gente utiliza ela com bastante frequência também por esse efeito adicional aí, tá? Então, vem com o antioxidante, na sequência a gente utiliza um hidratante, tá? Para esse rosto. Mas a minha pele é oleosa, eu devo usar o hidratante? Essa é uma dúvida super comum no consultório. Eu não vou usar hidratante porque a minha pele é oleosa. Então, uma coisa que os pacientes confundem é água com óleo. Então, o hidratante, ele hidrata, ele devolve a água para a tua pele. O óleo, ele vai pesar. Então, a gente realmente não quer nada oleoso. Então, a gente vai usar hidratantes que não sejam oleosos, que vão devolver somente água para a nossa pele. Então, a pele oleosa, ela tende a ressecar mais, porque é uma pele que perde mais água para o ambiente. Então, ela é mais desidratada. Então, ela precisa de um hidratante, tá? Eu já vi gente fazer o seguinte, usar alguns tipos de sabonete, principalmente aqueles de shopping, passar no rosto e falar assim, nossa, minha pele fica sequinha depois. Só que isso não significa que você está fazendo algo saudável. Você tirou oleosidade, muitas vezes com um sabonete, que é um sabonete de mão, que é uma coisa muito forte. Exatamente. E aí, eu não sei se é verdade ou não, mas eu já ouvi falar que pode prejudicar a oleosidade, porque você retira em excesso de uma maneira errada e a tua pele vai produzir o dobro porque ela vai se sentir seca. Faz sentido? Faz sentido, exatamente isso. Então, por isso que tem os sabonetes específicos para cada rosto, né? Porque a gente quer que controle a oleosidade, mas sem ressecar. Tá? Então, por isso é o mesmo efeito aí do hidratante no rosto, né? A gente quer que tenha uma hidratação da pele para que você controle ali a barreira transcutânea, então que você não tenha perda de água ali por essa barreira da pele, né? E porque que acontece na pele oleosa, então você mantém ela hidratada. Então precisa hidratar, mesmo peles oleosas, tá? Então aí depois a gente vem com a proteção solar. Então, basicamente, depois da higiene da pele, o uso ali, ou não, dos tônicos, ali depois os antioxidantes e o hidratante, aí vem a proteção solar. Mas é muito importante, pessoal que está assistindo, a gente ficar atento, até pelos produtos que precisam ser usados, né, doutora? Exato. Porque assim, como você disse, pode ter um tônico que serve para tal pele, mas não para outra. O hidratante tem que ser um hidratante para pele específica para aquilo. Então, é uma receitinha, mas não é uma receita de bolo para todo mundo. É mais ou menos algo ali que no dia a dia as pessoas precisam saber como funciona e entender a ordem. Mas não para sair se autoprescrevendo ali, né? O que a gente muitas vezes não percebe é que passar qualquer tipo de coisa na pele, no rosto, é como se fosse uma automedicação, né? Sim. Porque a nossa pele, ela absorve aquilo que você está colocando. Então, às vezes você fala assim, eu não tomo remédio sem orientação médica, mas eu passo 300 cremes. Poxa. Exatamente, é da mesma coisa, né? Você pode estar causando um problema futuro ali, né? Com certeza, é isso mesmo. E aí tem aquelas rotinas durante a tarde. Muita gente, às vezes, à tarde, que o pessoal fala, vou retocar a maquiagem, ou vou lá lavar o rosto. Quem tem pele muito oleosa gosta, né, de, ao longo do dia, lavar o rosto. Sim. Eu já ouvi falar que faz bem, porque remove a oleosidade. Já ouvi falar que lavar o rosto demais também pode causar mais oleosidade.
Normalmente no skincare, no meio do dia ali, existe alguma coisa que se faz para manter a pele bacana? Ou aí depois a gente vai deixar só para a noite mesmo? Na verdade, assim, o principal ali no meio da tarde é a gente lembrar da reaplicação. Porque aquele protetor solar que você passou às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, meio-dia, 1 hora, já não está mais fazendo o efeito esperado. Então é importantíssimo a reaplicação. Nossa, Flávia, mas eu trabalho, eu corro, eu não consigo nem parar para lavar o rosto. Tudo bem, você pode sim aplicar esse protetor por cima, não tem problema algum. Mas, se a sua pele ela fica oleosa e você sente uma necessidade de lavar, é melhor que você higienize essa pele novamente para depois passar o protetor solar, tá? E aí, nesse momento, você pode somente reaplicar o protetor solar, porque a gente sabe que fazer toda aquela rotina da manhã vai ficar mais complicada, né? A gente sabe como que é a nossa rotina corrida. Então, a pele não está oleosa, reaplica o protetor. Eu esqueci o protetor em casa. Importante, às vezes, ter um pó compacto ali, sabe, para reaplicação, uma coisa prática para você conseguir fazer. O importante é que você tente entender como que fica bom para a tua rotina para você conseguir reproduzir, né? Senão, se você não consegue, às vezes você está bem intencionado, você quer fazer todos aqueles passos bonitinhos, mas aquilo não é aplicável para a tua rotina, não adianta, você vai fazer isso em pouco tempo. Exato. Exatamente. A pessoa vai ao dermatologista, volta super empolgada, nos primeiros 15 dias faz tudo, depois abandona tudo. Depois abandona porque fica inviável. Então, você tem que fazer com que você goste daquilo, para tornar um hábito, né? Porque quando a gente gosta, é muito mais fácil de se tornar um hábito. Agora, as rotinas noturnas, existem muitas coisas que o pessoal faz durante a noite, se prepara todo para dormir, né? Tem o pessoal que coloca touca e aí se prepara todo para dormir. A gente estava falando no outro podcast sobre a importância da rotina noturna de cuidado com a pele, porque é o momento que a gente vai descansar, vai ter menos contato com passar a mão no rosto, a gente não vai se expor ao sol. Isso mesmo. Rotina noturna também é importante. Importantíssimo. E aí a rotina noturna pode ser aquele momento que você quer relaxar e curtir, fazer o seu momento, então você pode incrementar, minha rotina é muito corrida, eu quero coisas básicas. Importante você, novamente, saber como que você vai conseguir aplicar e seguir, né? Então, existem até as rotinas coreanas, não sei se você já ouviu falar, que existem 10 passos que a pessoa gosta de aplicar e tem aquele passo a passo. Para mim, isso praticamente é inviável, na minha rotina também fica muito inviável. Tem gente que gosta, que consegue fazer, mas a tendência até atual, nesse ano de 2023, é até o skin minimalismo, que é tentar fazer coisas práticas, né? Tanto que muitos produtos de skincare vêm com várias funcionalidades em um único produto, justamente para conseguir tornar isso prático. Mais fácil, né? mais rápido. Exato. Então, assim, 2 pontos que não pode esquecer numa rotina noturna, que eu sempre falo para todos os meus pacientes, usar o teu creme noturno, né? E aí muitas vezes entram os cremes de renovação celular, ou seja, que vão fazer renovação da tua pele. Então, só para você entender, a nossa pele, ela tem um ciclo, né, da pele, de se renovar ali depois de alguns dias, 21 dias mais ou menos, algumas um pouco mais rápido, outras menos, mas em geral é isso. E aí, com os cremes, você ajuda a que essa pele, que é da camada córnea, que é a mais superficial, que é uma pele morta, ela se renove para que sempre a pele nova que vem ali por baixo seja uma pele bem cuidada e saudável, né? Então, é um momento ali que você está para cuidar e que você vai descansar, então isso vai conseguir funcionar ali para você. Então, um creme noturno é fundamental, e um creme da área dos olhos, que eu sempre falo para todos os meus pacientes, a área dos olhos é a primeira a envelhecer, é a que mais entrega idade no nosso rosto também, então precisa de muitos cuidados ali com a área dos olhos, então eu sempre indico um creme específico para essa região também. E aí vai de acordo com a necessidade de cada paciente, né? Então, se o paciente tem bolsas nos olhos, se o paciente tem mais a parte vascular, ou às vezes se ele tem a pálpebra melânica, que são aquelas pálpebras com manchas, ou se é mais flacidez, ou se é mais rugas, e aí vai depender de cada tipo de pálpebra que a gente vai
conduzir, indicar ali o produto correto. Mas esses 2 primeiros passos, esses 2 são os principais passos aí para a rotina noturna. E existe uma regrinha para isso também. Você higieniza a pele como higienizou de manhã, porque acredito que ao longo do dia você vai ter que tirar aquela maquiagem, a mulher que usa maquiagem, enfim. Sim. E aí, para retirar essa maquiagem, lava também, tem os demaquilantes que o pessoal usa, é bom, não é, contém álcool, não contém. Como que a gente retira a maquiagem antes de fazer essa rotina noturna? Perfeito, é uma pergunta super importante. Muitas vezes, então, a gente começa ali com o gel de limpeza para retirar o excesso, né? Eu recomendo também para os pacientes o uso de água micelar, não sei se você conhece a água micelar, mas ela funciona como um excelente demaquilante e não agride a pele por conta das micelas, que são os componentes que tem nessa substância e ajudam até a hidratar essa pele, né? Então a gente evita às vezes determinados demaquilantes que às vezes têm componentes mais abrasivos que podem até agredir essa pele, ressecar demais. Então a gente recomenda a água micelar nesses momentos e para aquelas peles que às vezes, ou a maquiagem um pouco mais pesada, que tem dificuldade de retirar o cleansing oil, que também é uma outra substância para a limpeza do rosto, que já contém ali substâncias mais oleosas, que é indicado para retirar essas maquiagens mais pesadas. Então, retirou a maquiagem, tá com a pele limpinha depois de fazer esse procedimento, aí vem o creme noturno. Exatamente. Primeiro nos olhos, depois no resto, ou não faz diferença? Começa com a área dos olhos, depois aplica no restante do rosto. Isso é uma rotina básica, tá? Mas muitas vezes a gente pode usar um hidratante nesse rosto também, lembrando de sempre aplicar rosto, pescoço e colo, porque essa região é super importante também cuidar aí para na hora que você vai descansar, né? Mas de uma forma bem básica, sem falar em patologias, né? Você pode usar o seu creme noturno e aí usar o teu creme da área dos olhos e depois o teu creme noturno para o rosto todo. A gente fala muito do skincare na rotina de beleza, né? O pessoal faz porque, eu vou passar para acordar bem, para ficar bem no dia seguinte e tal. Mas eu acredito que isso também ajuda a prevenir vários tipos de problemas e de doenças também, né? Sim. Porque você está cuidando todos os dias, tonificando, enfim, mantendo o órgão pele muito mais hidratado, muito mais cuidado. Realmente ajuda no dia a dia? Esse cuidado pode prevenir ou retardar algum problema de pele, alguma coisa nesse sentido? Sem dúvida, a gente, mesmo por conta dessa questão da renovação celular, então muitas vezes com o envelhecimento nós vamos adquirindo algumas queratoses no rosto, então queratoses que são decorrentes da exposição solar, a gente chama de queratoses actínicas, que são lesões pré-cancerígenas. Então se você não tem uma rotina de skincare, não usa o protetor solar e tem uma exposição crônica ao sol, você pode vir adquirir algumas queratoses actínicas, que isso pode também gerar aparecimento de determinados cânceres de pele. Então, você ter toda essa rotina de skincare, você vai prevenir. Aí, eu estou citando um caso, né? Mas existem várias situações que você pode prevenir ali fazendo essa rotina bem feita. A gente vê muitas pessoas usando esfoliante no dia a dia, né? Então, o esfoliante é algo que pode ser um parceiro ali, mas usado de forma incorreta pode trazer problemas. A ideia dele é o quê? É essa primeira camada da pele que vai se esfarelando ali, você ir retirando ela. Ele tem essa função de quanto em quanto tempo a gente deve usar ele? Como que funciona isso? Então, nós temos os esfoliantes físicos e nós temos também os esfoliantes químicos. Então, só para você entender, por exemplo, o ácido glicólico, que é uma substância que a gente utiliza muito na nossa rotina de skincare, ele é considerado um esfoliante químico, né? Ele não tem essa questão da abrasividade, mas ele auxilia aí nessa renovação da pele de uma forma muito intensa, né? Então, quando a gente fala de esfoliante, logo vem à nossa mente os físicos, né? Que são mais abrasivos, que tem às vezes grânulos ali que vão contribuir para retirar o excesso de pele, aquela pele morta ali. Então, assim, é interessante? Para todo tipo de pele? Não, para determinado tipo de pele. Então, aquelas peles com tendências a comedões, que são os cravinhos, ou, de repente, alguma pele que tem uma oleosidade maior, então, poros dilatados, que você quer que essa pele se renove com maior frequência, então você pode utilizar. E a frequência disso nunca deve ser mais de 2 vezes na semana, tá? Então, em geral, eu recomendo para os meus pacientes, aí vai variar de caso a caso, mas de 1 a 2 vezes, uma vez a cada 1 a 2 semanas. Tá, vamos
desmistificar uma coisa aqui que eu acho que é muito importante. Normalmente quando a gente fala de skincare, até a palavra já parece que é um negócio caro, né? E as pessoas falam, poxa vida, a doutora falou lá de tantos cremes para a área dos olhos, para o rosto e tal. Doutora, tem como fazer um tratamento? Tem como fazer o skincare em casa, acompanhado por uma dermatologista e com um valor que não seja algo tão absurdo como as pessoas imaginam que aquilo vai ser? Excelente. Essa pergunta eu acho que é fundamental porque realmente existe essa, eu não vou gastar, não tenho... É um mito, né? Que é tudo muito deve caro. sair. É claro que, João, se a gente quiser, o céu é o limite, né? Então dá para você investir horrores no teu skincare. Então tem cremes aí, cada creme às vezes 300, 400 reais. Então não é a realidade do nosso país, né? Mas dá para você fazer uma rotina de skincare total com menos de 200 reais. Então você pode abrir isso para o seu dermatologista. Doutora, eu não tenho muitas vezes um recurso muito grande para investir nisso. Eu gostaria de investir uns 200 reais. Você consegue me ajudar dessa forma? Eu acho que essa relação com médico-paciente é super importante, né? Quando o paciente abre essa situação, olha, porque às vezes você acaba passando, porque isso eu já vi muito, né? Às vezes a pessoa vem com uma prescrição de 10 itens, a pessoa não consegue comprar. Aí aquilo foi totalmente nulo, né? Não ajudou em nada aquele paciente. Então, assim, saber qual que é a realidade do teu paciente é extremamente importante. Então, e assim, é interessante quando o paciente abre, eu sempre pergunto, né? Posso investir um pouquinho mais aqui ou melhor segurar? E os pacientes dão esse feedback. Não, vamos segurar um pouquinho nesse aqui, porque eu invisto mais naquele outro. Então, eu acho que isso é super importante. Mas, sim, dá pra gente fazer uma boa rotina com produtos bem acessíveis. E eu acho que o importante de desmistificar isso é a gente também vir trazendo uma realidade segura para o paciente, porque o que a gente vê muito são dicas, e isso está em blog, está na internet, principalmente muitas influenciadoras digitais que vão usando coisas do dia a dia como se fizessem efeitos milagrosos. Então a gente falou aqui, por exemplo, do esfoliante. Eu já vi gente que fala para misturar mel, por exemplo, com açúcar, aquele açúcar mais grosso para esfoliar a pele. E aí depois pessoas que falam que pode usar aveia com sabonete líquido para esfoliar a pele. Nesse momento onde você começa a misturar coisas que não foram feitas para aquilo, a agressão à pele, além de não funcionar, aquilo pode causar um problema sério que vai ficar muito mais caro depois, né? Com certeza, tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente vê receitas, né? Assim, as receitas caseiras são interessantes, existem muitas opções quando realizadas com consciência, né? Eu acho que a gente tem alguns benefícios, sim. É óbvio que temos as limitações, né? Vai ser muito diferente de um produto com estudos, né? Embasamento científico, obviamente, mas existem vários benefícios. Mas, em geral, tem que tomar muito cuidado, porque a gente vê muitas coisas dando errado. Então, eu já vi várias receitas com limão, por exemplo, né? Que é perigosíssimo. Perigosíssimo. Então, a gente tem uma doença que é chamada de fitofotodermatose, que ela é causada por essas substâncias. Então, por exemplo, o limão em contato com a pele na exposição solar pode causar queimaduras gravíssimas, né? Então, isso é um exemplo aqui, né? Mas a gente precisa tomar muito cuidado com o que vai colocar na pele, porque às vezes você acha que está fazendo bem e está agredindo demais. Eu já vi muita gente, por exemplo, passar pomada de assadura, passa no rosto inteiro e dorme com aquela pomada. Isso pode ser perigoso também. Claro, com certeza. Tem que tomar muito cuidado com tudo que vai aplicar, né? Às vezes a gente não tem noção mesmo, né, dos reais nem benefícios, nem efeitos colaterais que podem causar. Então, tem que tomar muito cuidado. Até para aplicar alguma coisa, como você estava comentando agora com a gente, que tem receitas caseiras que funcionam, mas é o ideal que essas receitas caseiras tenham sido conversadas com o dermatologista para saber se funcionam e funcionam para você, né? Exatamente, porque às vezes pode funcionar, mas não é o indicado aí para você. Tem alguma coisa que seja bacana que a gente pode dar de dica para o pessoal que está acompanhando a gente, de repente que dá para fazer em casa, que dá para, de alguma maneira, melhorar alguma coisa, ou o ideal mesmo é procurar o médico para ter ali
João, hoje em dia a gente tem algumas opções de receitas caseiras que às vezes, por exemplo, de esfoliação, então pode ser interessante. Então, por exemplo, o açúcar mascavo, ele é sim um bom esfoliante, então de repente você misturar ali com um óleo de coco ou mesmo um hidratante qualquer que você tem em casa para aplicar e fazer uma esfoliação da pele, você não vai estar agredindo tanto, mas lembrando que, por exemplo, esfoliação é outra coisa que tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes a gente se empolga no movimento ali e acaba ferindo a pele. Então, esfoliar é massagear de uma forma muito leve a pele. Então, eu sempre falo isso para os pacientes, porque às vezes a gente tem vontade de fazer com força. Parece então, que a gente vai tirar ali na mão, né? Exatamente. A pele, ela gosta de ser tratada com gentileza. Então, a gente tem que ser gentil com ela. Então, assim, podemos, sim, tem algumas opções. Uma opção também que eu gosto de indicar para os meus pacientes, a gente tem alguns óleos essenciais que a gente tem que tomar cuidado também, porque pode danificar, mas a gente pode usar muitas vezes num pó-sol. Então, às vezes, você quer usar um pó-sol. Então, se você foi para a praia e acabou tendo algum tipo de lesão mesmo, né, queimadura, então você pode usar um hidratante misturado, às vezes, com um óleo de lavanda, um óleo de hortelã, que ajuda aí na recuperação da pele. A gente tem alguns benefícios, mas não dá para ficar fazendo testes, né? Vamos testar para ver o que vai dar. Isso geralmente não dá bons resultados, né? Então tem que tomar muito cuidado. Pode ser perigoso. Pode ser perigoso. Tem que tomar muito cuidado com essas informações de internet, né? Porque muitas vezes a gente vê lá e você fala, vou fazer, vou reproduzir, e aí pode dar muito errado mesmo. Perfeito. A gente está caminhando para o final do nosso podcast, eu ficaria aqui mais 2-3 horas batendo um papo sobre isso, porque é muito gostoso falar sobre isso, né? Muito bom. A gente fala de cuidado com a gente, é um autocuidado, sim, e é também saúde, né? Isso que a gente tem que ter em mente. Sem dúvida. Estamos caminhando para a reta final, você vai voltar aqui, vai bater muito papo com a gente ainda, mas em relação ao skincare, em relação à proteção solar, tem algo que a gente não falou até agora que seja importante aí para não deixar passar, para que a gente possa fechar esse episódio aqui? Eu acho que a gente abordou bastante essa questão da proteção solar, porque apesar de hoje em dia muita gente está já consciente, eu percebo que não é a realidade da grande maioria, então eu acho que conscientizar a população dessa importância, né, é fundamental. Então eu aceitei, eu falei, achei o máximo a gente falar, porque é um assunto que realmente assim é o dia a dia do dermatologista, né? Então proteção solar é fundamental. Acredito que a gente tenha falado de todas as situações aí da proteção solar, sim, João. E o skincare novamente é isso, né? Existe, é óbvio que tem um passo a passo ali que deve ser seguido, mas é fundamental a gente saber o que utilizar para determinado tipo de pele. Então, vai sair mais em conta você procurar um dermatologista e seguir ali a orientação dele. Os benefícios vão ser muito maiores do que, às vezes, o que acontece muito, a gente vê, né? As pessoas compram e não sabem como usa, que horas usa, em que momento usa, se tá legal para tua pele, então acaba gastando sem necessidade. E sendo perigoso, né? Porque imagina a mistura, comprei Exato. Isso, misturei com esse outro e aí acaba... Às vezes a gente vê usando produtos com a mesma finalidade, sabe? Então às vezes você gastou ali uma fortuna e não tá te trazendo um benefício extra, né? Você só tá perdendo mesmo. Então essa consciência é extremamente importante. Perfeito. Obrigado mais uma vez, doutora. Muito obrigada, João. Obrigado também para vocês que estão aqui com a gente acompanhando o Masters Talk. Acho que a ideia principal é o seguinte, a gente falou aqui um pouquinho do cuidado com a pele por conta do envelhecimento, por conta de envelhecer melhor, estar bem consigo mesmo, retardar aí algumas coisas que ficam por conta do envelhecimento, mas principalmente em relação à saúde. Ter uma saúde mais prolongada, evitar doenças de pele, cânceres que podem acabar aparecendo por uma exposição ao sol. Então é essa consciência que a gente tem. Falar sobre dermatologia, falar um pouquinho sobre o cuidado com o maior órgão que muitas vezes a gente nem imagina e um dos órgãos que está mais expostos aí no dia a dia. A gente vai ficando por aqui. Se restou alguma dúvida, alguma pergunta, alguma receita maluca caseira que você faz assim em casa aí, coloca pra gente aqui nos comentários do YouTube, coloca aqui logo abaixo da descrição do nosso vídeo pra gente continuar conversando sobre isso. A ideia é justamente essa, que a gente tem um canal aqui para bater papo, para tirar dúvidas. Se vocês têm alguma outra sugestão de programas também, coloque aqui na descrição do nosso vídeo, coloque também nas nossas redes sociais, nas redes sociais dos nossos especialistas, que com certeza a gente vai ter aqui o maior prazer em poder estar tirando essas dúvidas e trazendo sempre informação, porque informação salva a vida e informação segura sobre saúde. Também segue a gente nas redes sociais, ativa o sininho para receber
logo quando tiver alguma coisa de novidade aqui no YouTube. E é isso. Muito obrigado mais uma vez aí, mais um episódio. A gente se encontra no próximo. Até lá.